O que define a experiência Pokémon? Capturar, treinar, vencer ginásios e fazer isso de novo e de novo? Mas e se você acordasse um dia, deitado em uma clareira, sem lembrar de quem é? E se seu reflexo fosse de um Charmander ou de um Pikachu? É com esse chute na porta que Pokémon Mystery Dungeon começa. Sem professor pra te dar uma Pokédex, sem Pokébolas, sem um mundo humano. Só você, sua confusão existencial e a voz de outro Pokémon estendendo a mão, ou a pata, dizendo que vai te ajudar. E aí, Dutra aqui, e seja bem-vindo ao Papo Monstro. Lançado em 2005, originalmente para Game Boy Advance, desde os primeiros minutos, a saga Mystery Dungeon quebra expectativas. Aqui, o protagonista não é um treinador, ele é um Pokémon com a memória perdida, numa jornada de autodescoberta, amizade e às vezes de salvar o mundo inteiro. Um mundo que, por sinal, é formado apenas por Pokémon. E isso muda absolutamente tudo. E outra coisa que também muda tudo é você deixar o like no vídeo, comentar e, se possível, hypa. É a forma que o canal tem de crescer e eu continuar aqui. Ao longo dos anos, a série principal de Pokémon ficou cada vez mais técnica. IVs, EVs, builds, metas. Para quem vive o competitivo, é um prato cheio. Mas para quem procura algo mais emocional, mais narrativo, existe. E é aí que entra a Chunsoft, desenvolvedora de Dragon Quest e mais recentemente Sparking Zero, e Pokémon Mystery Dungeon. Ironicamente, ao tirar os humanos da equação, os jogos da série spin-off ficaram mais humanos do que nunca. Você joga como uma criaturinha frágil, perdida, enfrentando masmorras imprevisíveis e perigos reais, onde cada turno conta. A morte não é só um tropeço, ela tem consequências. Perder itens, dinheiro, progresso, tudo isso pesa. Mas mais do que o peso mecânico, existe o peso emocional. Mystery Dungeon é uma experiência que não tem medo de sentir. Os roteiros abraçam a vulnerabilidade, o medo, o sacrifício, momentos de separação, de dúvida, de saudade. Tudo é sentido. E sentido profundamente, dignos de um roteiro de filme da Pixar ou do estúdio Ghibli. Explorers of Sky, por exemplo, começa com uma trama simples entre dois Pokémon que querem formar uma equipe de exploradores. Parece leve, mas aos poucos a história revela camadas que tratam de tempo, identidade e escolhas difíceis. O tipo de narrativa que surpreende você no meio de uma dungeon, quando um diálogo inesperado ou um flashback silencioso te atinge mais do que qualquer batalha épica. E talvez o mais bonito de tudo seja a forma como o jogo trata a redenção. Certos personagens que surgem como uma ameaça revelam ter motivações bem mais nobres do que aparentavam. Não por ser um grande plot twist, mas porque os jogos respeitam a complexidade de quem carrega o peso de tentar fazer o certo, mesmo sozinho. Sem precisar dizer tudo, Mystery Dungeon mostra que nem sempre o herói é o mais forte, e que, às vezes, salvar o mundo tem um custo silencioso, mas eterno. Masmorras aleatórias, mecânica de fome, armadilhas, enxurradas de inimigos, itens que somem, Pokémon que abandonam o time. Mystery Dungeon pode ser brutal. Ao jogar na pele de um Pokémon, o jogador deve se desprender do conceito que estava acostumado na franquia principal. Mystery Dungeon é um RPG por turnos, mas é um RPG tático por turnos. Uma mecânica que ficou implementada somente nesses jogos, mas que claramente poderia ter sido a opção válida para a franquia principal, que, embora hoje esteja apostando em um estilo Action RPG, isso pode vir a ser problemático. A título de comparação, os jogos de South Park apresentaram tal conceito de um modo que você entende que se trata de uma evolução. Em O Cajado da Verdade, os combates são exatamente como Pokémon, estáticos. Já em A Fenda que Abunda Força, a mecânica se expande, possibilitando o jogador a circular pela área de combate, criando um maior dinamismo. Além disso, em Mystery Dungeon, esse seu estilo de Dungeon Crawler é inspirado fortemente em um dos maiores títulos de RPG do mundo, D&D, e a reconstrução das estatísticas que você está acostumado nos jogos de Pokémon vai gerar um estranhamento. Mas, ainda que com essa diferença, ele tem uma aura viciante. Cada andar superado é uma micro-vitória, cada item bem usado é uma aula de tática, cada vínculo com o parceiro é um afago no coração. Quando comparamos esses jogos aos da franquia Core, percebemos um abismo com relação ao desafio, que no caso dos jogos principais, às vezes são inexistentes.
Ainda assim, por mais cruel que pareça, transforma a jogatina em algo inesquecível. É curioso como um jogo com visuais tão fofinhos consiga ser tão punitivo, e ainda assim a gente volta. Volta porque o mundo que ele cria é vivo. Os vilarejos de Pokémon, como a Praça Pokémon ou a Cidade do Tesouro, respiram cotidiano e carisma. Você sente que faz parte dali, se afeiçoando aos personagens que aparecem ao decorrer do jogo, e vão compor na área que você vai passar boa parte do tempo. Pokémon Mystery Dungeon sempre foi visto como um spin-off, algo menor, paralelo, mas que talvez seja um dos pedaços mais corajosos da franquia, porque ousou contar histórias complexas, porque ousou fugir da fórmula. Bem como o jogo de Pokémon XD que trouxe para nós o XD001, também conhecido como Shadow Lugia, esse jogo também traz para nós Pokémon diferentes. O Kecleon Roxo, que a gente já tinha visto até no anime, tá aqui, bem como o Primal Dialga, que não se trata de uma reversão primal. No japonês, ele é conhecido como Dark Dialga, uma versão de quando esse Pokémon perde o controle de seu poder sobre o tempo, expandindo a lore dele e de quebra, dando identidade ao jogo. Coisas que a gente só tá vendo agora na franquia principal, como é o caso da Ursaluna Blood Moon. Os fãs que cresceram com o jogo carregam até hoje a dor da despedida final de Red Rescue Team, o sacrifício de Grovyle, a solidão de ser um Pokémon sem memória, que precisa descobrir quem é e quem vai ser. E por mais que as versões mais recentes, como Super Mystery Dungeon ou o remake Rescue Team GX, tenham sido boas tentativas de reviver a chama, há algo mágico e irrepetível nos jogos originais. Talvez seja porque eles foram escritos com mais coragem do que a série principal jamais teve. Tem algo profundamente atmosférico em andar por uma dungeon em Mystery Dungeon. Cada passo é um turno. Cada movimento seu, do inimigo, ou da fome se aproximando, é calculado. Não é pressa, é tensão. E nesse ritmo pausado, cadenciado, o jogo encontra espaço para algo que poucos RPGs se arriscam a explorar. O silêncio. Não tem gritos exagerados, nem animações explosivas. Tem só você, o seu parceiro e o som do mundo respirando. Às vezes, o único ruído é o eco dos seus passos em uma caverna molhada. Outras vezes, é uma chuva fina caindo sobre o vilarejo. Ou só uma nota de piano solitária, anunciando que algo importante está prestes a acontecer. É nesse vazio sonoro que a série conversa com a gente, porque Mystery Dungeon sabe que não precisa gritar para ser ouvido. Às vezes, é só um olhar trocado entre dois Pokémon antes de um sacrifício, um bilhete deixado no correio, um pôr do sol que parece durar mais do que devia. E quando a música entra, ela não entra como uma trilha, entra como uma memória. Claro, bem como a franquia Pokémon em geral, vão haver diversas músicas que são bem bobinhas, já que o público-alvo da franquia são crianças. Mas tem algumas... Don't Ever Forget, Through the Sea of Time, Memories Returned, não são apenas melodias que preenchem um fundo, são cenas inteiras encapsuladas em som. São sentimentos cristalizados em 16 bits, esperando o momento certo para despertar alguma coisa na gente. São melodias que você muito provavelmente já escutou em vídeos sobre a franquia, porque são excelentes sonoplastias. A sonoridade da série é intimista. Tem pianos tristes, flautas esperançosas e percussões suaves que marcam a chegada de uma tempestade. E mesmo nas batalhas mais tensas, quando tudo parece desabar, a música não serve só para empolgar. Ela acolhe, ela te segura pela mão. É mágico como tudo isso se conecta. Os turnos lentos, os silêncios que dizem mais do que palavras, a música que entende o que você está sentindo antes mesmo de você perceber. Todo mundo que jogou algum Mystery Dungeon lembra com clareza de quem era seu parceiro. Talvez fosse um Toxic, um Totodile, no meu caso, uma Chikorita. Mas, mais do que o tipo, era a presença. Eles não eram só suporte. A narrativa te faz gostar deles, torna eles seus amigos. Eles são a outra metade da jornada. Seu parceiro era aquele que te resgatava quando você desmaiava, que fazia piada nos momentos tensos, que hesitava, tinha medo, mas seguia. O vínculo entre o protagonista e o parceiro é o coração de toda a saga. Quando a jornada vai chegando ao final, você se emociona. A reação de seu amigo,
aquele grito, você se pergunta se é certo aquilo tá acontecendo. O seu parceiro chora e você, atrás da tela, chora junto. Finalizar um Mystery Dungeon nunca é só zerar o jogo. É dizer adeus a um mundo onde você era aceito, onde você era diferente, mas pertencia, e onde cada passo construía uma história. O final do primeiro jogo já é uma pancada. Você é um humano e precisa retornar ao seu mundo, afinal, existem pessoas do outro lado, que também aguardam por você de volta, e seu parceiro fica sozinho. A cena é agridoce, cortante, quase cruel, mas tem redenção. A esperança é deixada ali de propósito. Já nos títulos Explorers, vai além. O protagonista não apenas some, ele desaparece da linha do tempo, como se nunca tivesse existido. É trágico, mas também belo. Mostra que a jornada valeu, mesmo sem reconhecimento, que o mundo foi salvo, mesmo que ninguém lembre quem o salvou. E ser um campeão que derrotou a elite dos 4 ao lado disso, não vale absolutamente nada. E quando você retorna, numa última cena secreta, reencontrando o parceiro, é impossível não se emocionar. O jogo não fecha com uma vitória, fecha com um reencontro, com um laço bem construído. Apesar de finais tão definitivos, todos os jogos da série sempre deixam uma fresta, uma pista, um respiro, porque o ciclo sempre pode recomeçar. Em Gates of Infinity e Super Mystery Dungeon, a estrutura é parecida. Um novo mundo, um novo parceiro, uma nova ameaça, mas o tema se mantém. Você é alguém que caiu ali, sem saber porquê, mas que pode fazer a diferença. É uma repetição cíclica bem como os jogos da série principal. Como se a série dissesse que há sempre um novo mundo precisando de ajuda, um novo elo a ser criado e um novo você para descobrir quem é, enfrentando desafios reais, emocionais, existenciais. Mesmo que os jogos mais recentes não tenham o mesmo impacto narrativo, a estrutura continua poderosa, porque a premissa é atemporal. E se você acordasse um dia, sendo algo que você nunca imaginou ser? Numa época em que a série principal parece rodar no automático, tentando agradar a todos e não emocionando ninguém, mais voltados para vender novos monstrinhos fazendo a roda comercial girar, Mystery Dungeon ainda abraça a narrativa, tendo-a como seu principal pilar. É um jogo sobre emoções pequenas em meio a aventuras grandiosas. Sobre perder para aprender, sobre confiar mesmo que tudo parece ruir. E sobre seguir em frente, mesmo quando o que ficou para trás ainda dói. E isso realmente ensina, pois talvez nunca mais vejamos um jogo da franquia com o mesmo impacto dos jogos de Explorers. Talvez nunca mais choremos por uma despedida entre Pokémon como choramos ali. Mas saber que aquilo existiu já é um lembrete de que a franquia pode muito mais do que parece. E é isso que falta nos jogos da franquia atual, que na tentativa de investir em gráficos tem aberto mão do que realmente importa para os jogos. Mas você pode conferir mais sobre isso clicando na tela que está aparecendo aqui agora. No mais, não esquece do like, se inscrever no canal e comenta aí. Dungeon. Valeu!